Glória a Deus! Aleluia! Amado, muito calor aí? Aqui não. Coloquei até um coletinho assim, que aqui em cima está frio. Glória a Deus! Você sabe que nós estamos no mês de setembro, e nesse mês o nosso tema é liberdade. E eu estava ao longo do mês, ao longo de todo o mês, discernindo uma coisa que estava acontecendo comigo, e eu observei com as pessoas, de um modo geral. Quando eu digo eu discerni, eu quero dizer assim, eu creio que Deus me fez ver uma coisa que está acontecendo. E quando então entramos nesse tema, entendi que tem tudo a ver com liberdade. Você vai entender. Nós temos aquele texto, que é talvez o nosso texto chave, nosso texto áureo, sobre liberdade, que é o de João 8:32, onde Jesus diz: e conhecereis o quê? E a verdade vos libertará. Então, amados, eu gostaria de hoje à noite trazer uma verdade para vocês. Amém? E eu creio que esta verdade vai libertar você. Porque libertou minha vida. Libertou minha vida. E eu creio que vai libertar a sua. Essa verdade está dentro disso que eu falei sobre... O Senhor me fez ver uma coisa que está acontecendo. E nós vamos projetar algumas coisas aqui na tela. E a primeira é essa imagem que você tem aí. Uma cidade dentro de um aquário. E a pergunta é: até onde minha vida pode ir? Até onde sua vida pode ir? Além do que já foi até agora. Eu gostaria de iniciar trazendo uma fábula para vocês. Vou lhe contar uma história. Sentar aqui. Deixa eu contar para vocês uma fábula. Não precisa sentar, não. A fábula é sobre um casal de sapos que um dia, sem saber, caíram dentro de um poço. E ali geraram muitos sapos. E os anos foram passando e a velha geração de sapo havia morrido e uma nova geração havia nascido. E essa nova geração que nasceu, já nasceu dentro do poço. Então, para eles, tudo era até onde podiam ver. E aí nasceu a Sapolândia. É uma cidade. E tinha tudo nessa cidade. Tinha prefeito, tinha universidade. Universidade é um negócio muito sério, viu?
a Universidade de Sapolândia, as escolas. É muito interessante as escolas, viu? E eu ensinando as pessoas, eu ensinando os sapos, aquilo que conheciam. E o que conheciam era só coisa dentro do poço. O mundo era o poço. E eles tinham economia do poço, sociologia do poço, matemática do poço, geografia do poço, antropologia do poço, filosofia do poço, tudo era só o poço. Ano após ano, século após século, até que um dia, inesperado dia, porque sempre tem um dia, eis que um sabiá desce até o poço. Vocês já viram um sabiá? E os sapos, né? Aquele olhar sapódico deles. Nunca viram aquele ser, nunca ensinaram a respeito daquele ser, nunca falaram, não estava nos livros, não estava nas histórias, não estava em lugar nenhum. O que é aquilo? E o sabiá começou a falar que não só ele existia, como muitos outros tipos de pássaros, muitos outros tipos de animais, e haviam outros tipos de lugares maravilhosos. E o sabiá foi descrevendo sobre rios, pomares, aves, e eles ficaram assim. Ou está falando uma grande mentira, uma utopia, ou é uma grande verdade. Mas era uma grande verdade, se assim considerada que fosse, que era maravilhosa demais para eles. E aquela verdade iria destruir tudo que eles aprenderam. O judiciário de Sapolândia tomou conhecimento que sempre tem o judiciário. E mandou prender aquele sabiá porque ele representava uma ameaça à estrutura da cidade. E ele foi preso, foi morto e empalhado. E apenas colocado como um memorial de que não existe nenhum lugar desse do qual esse sabiá falava. Essa fábula, ela tem vários finais. É uma fábula muito falada, dita, de várias formas. O final que eu trouxe aqui é um final bem triste, que geralmente é o que acontece mesmo. Mas eu vou agora transportar essa fábula para a nossa realidade que estamos querendo compartilhar aqui. Amados, nós todos vivemos dentro de um poço. Essa é que é a mais pura verdade. Todos nós, seres humanos, somos verdadeiros sapos dentro de poço. Um dia, um sabiá desceu. Um dia veio alguém até esse lugar que não nasceu desse lugar. Ele veio de um outro lugar, entrou no mundo, e o nome dele é o Senhor Jesus Cristo, o nosso sabiá. E ele veio falar de coisas a respeito do reino dos céus, usando uma linguagem natural e humana, mas se referindo ao reino dos céus. E isso perturbou a liderança religiosa, o judiciário de sua época, e ele foi morto. Só não foi empalhado, porque o nosso sabiá ressuscitou. E voltou ao lugar de onde havia vindo. E há uma promessa de que
onde Ele está, nós também estaremos juntos. Agora, queridos, eu quero dizer uma coisa a você. Quando nós contamos a história de Jesus, apresentamos o Evangelho e falamos dessa realidade sobrenatural, as pessoas ficam assim com uma dificuldade muito grande, a exemplo dos sapos, uma dificuldade muito grande de acreditar que aquela história que está sendo dita seja verdadeira. E eu entendo, amados, a dificuldade que eles têm de acreditar. Não é porque a história é maravilhosa demais. É porque onde estamos vivendo é que é terrível demais. Onde estamos vivendo é que é limitador demais. Cada dia que passa, eu estou tendo a experiência do quanto esse mundo não tem uma estrutura de mundo que combine comigo. Não sei você. Não sei se você já se adaptou. Eu não me adaptei. E quando eu falo combine comigo, combine com a realidade, a nova realidade, a nova identidade que eu tenho. Não combina. É necessário que haja uma realidade externa que esteja harmonizada com a realidade interior. Porque, de fato, vivemos num ambiente profundamente limitado. Daí, colocar a cidade dentro de um aquário. Daí, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês aqui nessa noite. O que determina as suas medidas? O que determina as suas medidas? É a sua família? São os seus amigos? É o seu trabalho? É a sua escola? É a sua cidade? É o seu país? É a sua igreja? É seu ministério? É sua mente? É seu corpo? É seu passado? São suas escolhas? São seus recursos? O que ou quem determina o seu tamanho, as suas medidas? Queridos, quando eu disse a vocês que eu tive um discernimento e aí entra a verdade agora para nos libertar, eu vou trazer agora a verdade. A verdade é a seguinte: o Senhor me mostrou nesse mês uma coisa. Ele me mostrou que eu estava me tornando do tamanho das medidas que todo esse grupo aí estava me dando. E eu estava sendo limitado por tudo isso aí que me cerca. Ocorre que isso aí, todos esses aí, eles poderiam ter uma revelação de Deus de quem eu sou. Para
poderem me ajudar a que eu alcance e cumpra aquilo que eu sou. No entanto, nenhum deles tem essa autoridade. Nenhum deles, queridos, quando eu digo nenhum deles, eu quero dizer assim, não cabe a eles ter essa capacidade e essa autoridade de dizer exatamente quem você é, a não ser que eles tenham uma revelação de quem eu sou e de quem você é. Porque, amados, entenda bem, quando o assunto é quem nós somos, tem que ter revelação. Não dá para olhar de longe e falar assim, eu acho que você é uma pessoa muito interessante para não sei o quê, para realizar não sei o quê. Você é uma pessoa muito boa nessa área. Amados, não é possível, porque não tem essa autoridade. Nenhum deles aí nos criou. Só quem nos cria conhece a obra criada e sabe quem verdadeiramente somos. No entanto, todos nós aqui nascemos já dentro dessas estruturas aqui. E quão limitada for a estrutura, tão limitado nós seremos. Só que eu e você, o que tem acontecido é assim, não estamos dando conta que estamos dentro de áreas limitadas demais. E esses limites contrariam quem nós somos diante de Deus. Entenda bem. Eu quero que você separe bem uma coisa da outra. Tem pessoas, amados, que possuem mais coisas que outras pessoas. Eu considero isso normal. Tem pessoas que conhecem mais do que outras. Eu acho isso normal. Tem pessoas que têm um talento extraordinário para tocar determinado instrumento, cantar, que outras pessoas não têm. Eu não estou falando desse tipo de limite, porque esse limite aí é normal, é natural. Eu estou falando daquilo que eu deveria ser, daquilo de onde eu deveria estar, e no entanto, eu não sou e não estou. Não sou e não estou, porque existem limites que me foram dados, e esses limites se tornaram prisões. Prisões. Prisão é tudo aquilo que me impede. Eu tenho coisas dentro de mim, dadas por Deus, que diz respeito à minha identidade. Eu tenho coisas dadas por Deus, que diz respeito a tarefas que eu tenho que realizar. E, no entanto, eu me sinto limitado, impedido de ser e de realizar. Ocorre que eu não estou me dando conta que eu estou num ambiente limitado. Eu já me adaptei. Eu não estou dando conta de que o ambiente em que eu estou, seja ele físico, seja ele social, seja ele intelectual, seja ele de que ordem for, eu não estou me dando conta que esse ambiente está me limitando, está me prendendo,
Esse ambiente está falando do meu tamanho e me diminuindo. Esse ambiente está me desvalorizando. E eu não estou dando conta disso, que ele está me desvalorizando. Deixe-me ser, talvez, mais claro com vocês. Você é do tamanho do que você faz? Você é do tamanho do lugar onde você está agora? Você é do tamanho do que você faz, do que você realiza, seja na igreja, fora da igreja, no seu trabalho, onde for. Você é do tamanho do que você está realizando? Você é do tamanho do local onde você está? É interessante. Fizeram uma brincadeira com os leitores da Folha de São Paulo, dizendo assim: qual a manchete que você gostaria de ler daqui 50 anos? E eles nomearam todos essa manchete, porque isso aí não é verdadeiro, não. Brasil continua com o melhor IDH do mundo. O que é IDH? O Índice de Desenvolvimento Humano. O Brasil, na verdade, ele está no número considerado alto, mas ainda assim não o tanto quanto deveria. Ele está em 79º. Moramos no Brasil. Preste atenção aqui. O que o Senhor me mostrou é assim: nós não estamos dando conta, não estamos vendo, não estamos discernindo que o lugar onde estamos, seja país ou seja qualquer coisa, e as experiências que estamos tendo, não estamos percebendo que há uma mensagem que está sendo enviada. A mensagem é assim: você merece isso, isso é do seu tamanho. Essa é a mensagem. Ocorre que você não merece isso e ocorre que aquilo não é do teu tamanho. Essa é que é a verdade. Quando nós, entenda bem essas imagens agora aqui, entenda bem. Entenda bem. Não sei se você consegue ver direito as imagens aqui. Nós temos um metrô superlotado. Quem já foi em metrô superlotado? E isso é uma constante em nossa cidade. Hospital, e ali as pessoas nas macas, no meio do corredor. Já enfrentei isso também. Não eu precisando, mas acompanhando pessoas e orando com pessoas e pernoitando em lugares assim. Eu não estou aqui querendo chamar a atenção de vocês do metrô e da situação do transporte em nossa cidade ou da situação da saúde em nossa cidade. Não é isso. Eu quero chamar a atenção do seguinte: cada uma dessas pessoas está recebendo uma mensagem. A mensagem é: você é do tamanho do que você está recebendo. Você é medido em sua qualidade, você é medido em sua dignidade humana, por aquilo que você está recebendo, pelo modo como você está sendo tratado. Por isso nós não temos revolução no país. Eu não estou dizendo que é para ter revolução, não. Só estou dizendo assim, é por isso que não há. Por quê?
porque nós nos sentimos de alguma maneira merecedores do que recebemos. O que recebemos determina os meus limites, determina a minha identidade, determina o meu tamanho. Amados, isso vale para a educação. O que aprendemos na universidade? A educação no nosso país, educação limitada, formando um povo limitado. Isso vale para a nossa programação, da nossa mídia, a nossa mídia televisiva. O que é oferecido pela televisão é oferecido como quem diz: vocês merecem receber isso. E as pessoas que não têm acesso a nenhum outro tipo de programação de qualidade, ela se adapta àquilo que recebe e, mais ainda sério, ela se vê no tamanho do que recebe. Isso vale para a economia. Isso vale para todas as esferas que fazem parte da nossa vida, queridos. Por isso, amados, quando o sabiá chega aqui e fala assim: em um lugar cuja cidade, o arquiteto é Deus e o fundamento é Deus, aí nós ficamos assim, até, será? Parece maravilhoso demais quando nos fala de algo tão extraordinário. Por que nós consideramos tão extraordinário? É porque a nossa vida é ordinária. Nós já nos adaptamos com o ordinário. E por isso nós temos dificuldade de crer que seja verdade o extraordinário. O Senhor Jesus fala que Ele vai arrebatar a igreja. Mas isso é do meu tamanho, arrebatar a igreja. Não sei se é do teu. É do teu tamanho isso? Meu Deus, tirar daqui e levar. Tem tudo a ver com a nossa nova identidade. Aleluia. Prepara, porque é semana que vem. Oh, glória. Aleluia. Queridos, o Senhor falou muito comigo, dizendo assim: você não é desse tamanho. E sabe quando é que aqui entre nós a gente percebe que a gente não é? Vou te dizer aqui, quando é que a gente percebe que a gente não é? É quando a gente está diante daquilo que nos ultrapassa. Sabe quando é que você tem aquela sensação assim de que realmente o negócio é muito maior? Você tinha que estar em algo muito melhor. Você tinha que realizar algo muito maior. Você é uma pessoa muito mais extraordinária. Sabe quando a gente dá conta disso? Quando a gente se encontra e se depara com aquilo que de fato nos limita. Quando você encontra com aquilo que te limita, aí você fala assim: uau! Você não tem que deprimir, você não tem que falar assim: oh, não, você tem que falar: meu Deus, estou atrasado. Quando é que você tem aquela sensação assim,
que você parece que está andando de carroça. É quando você vê alguém que você percebe e fala: meu Deus, isso foi meu colega, era meu amigo, a gente jogava gude juntos. Sabe o que é gude? Gude é uma bolinha assim. Aí você encontra a pessoa é o diretor para a América Latina de não sei o que lá. Aí você aperta a mão dele, ele fala com você, leva você para onde ele tem acesso. Aí depois que ele vai embora, você vai embora, você fica assim: oh Deus, para onde eu fui? Onde eu estava esse tempo todo? Você se vê limitado quando você está diante daquilo que lhe ultrapassa. O que é isso? Isso é isso, ó. Quando você descobre que há uma maneira muito mais excelente para gerir recursos do que aquela que você vem aplicando. Seja lá por uma conferência que você vai, seja por um encontro com um amigo, seja por um seminário que você vai fazer parte, nessa área de recursos, nessa área de gerenciamento, gestão. Aí você vê o pessoal falando o que está acontecendo. Meu Deus, você fala assim: estou andando de carroça e esse pessoal está andando a jato. Amados, quando o céu se revela mais próximo, sabe o que é o céu se revela mais próximo? É assim: quando você participa de uma reunião, seja ela aqui, ou seja ela você tendo ido em algum lugar, ou seja você no seu quarto da casa lá, ou em um outro lugar, onde há uma visitação de Deus. Uma visitação fora de tudo que você imaginava. O céu parece que se aproxima. Queridos, você tem ali agora, porque olha, você tem ali agora passa por você naquele instante a perspectiva do céu, sentimentos celestiais, valores celestiais. Naquele momento de experiência com Deus, onde o Espírito Santo parece que é um batismo de fogo sobre você. Queridos, olha, você sai de uma reunião dessa assim, e se olha para fulano, falando mal de cicrano. Aí você... O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, e diz a Bíblia que ele viu coisas que eram inefáveis falar, impossíveis de dizer, e para que ele não se orgulhasse, foi-lhe dado um espinho na carne, o que mostra que foi algo tão tremendo, que Paulo já ia começar a se sentir tão superior às coisas mesquinhas. Amados, você não tem ideia do quanto uma coisa é mesquinha, só quando você prova coisas que são excelentes. Quando você tem experiência com aquilo que é sobre-excelente, aí você olha para determinados comportamentos, e aí você olha assim: meu Deus, que atraso de vida, paramos de crescer. Deus! É bom ter essas experiências, essas das quais estamos falando. É bom, porque ela mostra que você está de fato dentro de uma prisão e não apenas
dentro de um mero limite. Não, aquele limite na verdade é uma cadeia. Você só vai saber que aquilo é cadeia quando você se expõe a algo que você fala assim: meu Deus, eu deveria estar ali e estou aqui. Eu deveria já ser tal pessoa, estou sendo essa. Isso é bom. É bom por quê? Porque se você não tiver esse entendimento, não há como você sair de onde você está. Então, eu diria a vocês que é maravilhoso quando nós encontramos pessoas que já foram onde nós sonhamos ir. É bom. É bom você encontrar gente. Amados, quando eu encontro gente que é amigo, pessoa próxima minha, que de alguma maneira andou comigo e que hoje já escreveu 2 livros, eu falo assim: toma vergonha na sua cara. Eu falo assim: Deus, Beltrano é escritor. Aí o que está acontecendo? Nessa hora eu vou perceber o quê? Que todas aquelas explicações e justificativas que eu venho dando para escrever, na verdade, são prisões, são formas de prisões, porque no final essas explicações só me mantêm aonde eu estou. E só quem está preso é que continua, passa ano e sai ano, e está no mesmo lugar. Quem passa ano e sai ano e está no mesmo lugar é sinal que está preso. Amados, quando nós discernimos que há outras orações no Espírito que esperam a nossa voz, aí você fala assim: moço, agora eu me dei conta que minhas orações estão pobres, tão religiosas, repetitivas. É só quando você descobre que existem orações que estão sendo feitas e não é você quem está fazendo. Quando você se depara com a obra de um perito, aí você fala: Deus do céu, não estou fazendo nada bom, não aprendi nenhuma coisa a fazer boa. Eu estou dizendo que tudo isso é bom, viu, amados? Descobrir essas coisas todas é excelente. Quando conhecemos pessoas que se conhecem, gente resolvida, quando você se depara com gente resolvida, aí deixa você tonto. E aí você fala assim: agora eu descobri que eu estou perdido. Então você tem que dar uma sentada assim e falar assim: meu Deus, como eu lido com essas emoções de maneira tão infantil, tão... Senhor, como eu estou embaraçado, como eu estou misturado, confuso. Você só tem essa noção, na verdade, você tem essa noção da sua confusão quando você vê gente bem ordenada, bem organizada. Isso tudo é maravilhoso, amém? Quero que você tome como algo maravilhoso. O Senhor está falando conosco. Porque há esperança. Amém. Você olha para isso tudo assim,
Estou cheio de cadeias então, Senhor. Estou num poço. Do sapo sou o mais sapo. Aí Deus vai e diz para você isso aqui, olha. Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, sabe essa experiência que você olha assim, para aquela coisa grandiosa, que é o céu? E aí você tem aquela sensação que você é tão ridiculamente pequeno. Aí você vai dizer assim, quem sou eu para que o Senhor se lembre? Quem sou eu para que o Senhor venha me visitar? E aí o texto diz, no entanto, você foi feito por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra você foi coroado. Amém? Amado, olha, tem uma coroa de glória e de honra sobre a tua cabeça. Amém? Amém? Ó, você tem que estar dentro do metrô da Sé, lotado, lotado. Porque não há como fugir da Sé. Não há. Está lotado. Mas ó, coroa de honra e de glória. Você entendeu? Está entendendo? A questão não é mudar o que está lá. A questão é que o que está lá não envia mais aquela mensagem limitada e nojenta para você. Não, você sabe quem você é. Estou aqui, coroado de honra e de glória. Um dia eu fiz isso. Tão lotado que meus pés nem tocavam o chão. Aí eu me sentia que estava na glória. Porque os pés nem tocavam o chão. Cai, mas cai em pé. Oh, amados, tem algo maravilhoso. Maravilhoso que o Senhor quer falar com você agora. Amém? Quando Jesus chegou para a mulher samaritana, Jesus colocou para ela estava numa limitação muito grande. A vida era limitada, muito limitada. Ela pensava que a água da qual Jesus falava era aquela água do poço. Ela estava presa. Mas o Senhor Jesus estava querendo tirá-la daquela limitação e transformá-la na água da qual ela veio buscar. É algo muito tremendo. Quando você lê João, Evangelho de João, capítulo 4, você vai perceber isso. A água do poço de Jacó, na região de Samaria, ou a fonte que jorra para a vida eterna no espírito daquele que crê. Ou você vai... É uma vida limitada para depender dessa água do poço, bebe a água, volta a ter sede, bebe a água. O poço de Jacó simboliza essa vida limitada. Mas o que o Senhor Jesus fez? Ele fez o seguinte, a fonte de Jacó, ele pega e transforma a pessoa na própria fonte que jorra para a vida. Então a questão aqui agora não é em eu ter a fonte, mas é em eu ser a fonte. É uma questão de identidade. Ele está dizendo assim, você deixou de ter a fonte para a qual você vai, e agora você vai ser a fonte para onde você for. Porque haverá uma fonte em você que jorra água para a vida eterna. É o que você será onde você estiver.
Então, nós estamos diante de uma questão que é de identidade. E o que define a nossa identidade? Amados, é interessante. Um dia Deus chegou a um homem chamado Gideão, e esse homem estava malhando trigo no lagar. Lagar é lugar para pisar as uvas, para se fazer o vinho. Lagar é um poço. E ele estava malhando trigo no lugar errado. Lagar não é lugar para malhar trigo. Mas ele estava ali no poço, malhando trigo, batendo trigo, porque ele estava se escondendo dos midianitas. O Senhor Deus chegou a ele naquele lugar e falou assim: eis que falo contigo, eis que o Senhor é contigo, não temas. Gibor! Falou assim: tu és um Gibor! Gibor! Gibor é a palavra hebraica para guerreiro, valente, poderoso. Poderoso! Malhando trigo no lagar, se escondendo dos midianitas. Poderoso! Você é um valente, poderoso. Você está lá no corredor do HC, naquela maca. Homem valente, mulher poderosa. O lugar onde você está não define quem você é. O que você faz não define quem você é. Israel, o Senhor chamou Israel, não para que ele fosse, não para que ele tivesse uma tribo de sacerdotes dentro de Israel, que representasse Israel diante de Deus. Mas Deus chamou Israel para ser um reino de sacerdotes que represente as nações diante de Deus. É interessante como a identidade que Deus coloca em nós nos faz sempre maiores do que o lugar onde estamos e do que o que estamos fazendo. Posso então orar agora aqui por vocês, amados. Orar por vocês agora. Eu queria apresentar aqui 3 imagens. 3 imagens não, 3 verdades bíblicas a respeito de nós. Porque é uma questão de identidade. E nós precisamos orar aqui agora para quebrar essa obra maligna que está querendo nos enviar a mensagem de que nós somos, na verdade, resultado de tudo que nós, do lugar onde nós estamos. Somos resultado e nós somos muito maiores do que todos esses lugares. Nós somos muito maiores do que a educação que recebemos. Há uma verdade em nosso espírito. E é sobre ela que eu gostaria muito que tivéssemos a revelação. A verdade sobre nós somos uma nova criação. Amém?
E eu tenho que estar preso ao que Deus me revela. Eu tenho que estar preso ao que Ele está me revelando. A gente está falando de liberdade, mas nesse caso aqui, eu tenho que estar preso ao que Ele me revela. Porque o que Ele me revela, Ele vai revelar algo de uma outra natureza. Algo que está além da família. Algo que está além dos amigos, do trabalho, do país onde eu moro. Enfim, algo que está além de tudo isso que me cerca. E é a revelação daquilo que sou, que faz com que cada uma dessas coisas não me prendam, não me definam, não me limitem. Eu sou uma nova criação. De acordo com 2 Coríntios 5,17. Eu sou a habitação de Deus. De acordo com 1 Coríntios 3,16. Por mais parecido que eu seja com todo mundo, por mais brasileiro que eu seja com qualquer brasileiro, por mais que eu vista as mesmas roupas que todo mundo veste, por mais que eu tenha que ir onde todo mundo vai, eu sou a habitação de Deus. E isso me diferencia. E é isso que me define. O que me define é, eu sou criação de Deus, eu sou habitação de Deus e eu sou um cidadão celestial. Filipenses 3:20. A questão não é mudar o que está ao meu redor, no sentido de alterar, que nenhum de nós vai conseguir. Essa alteração radical ao nosso redor vai acontecer com o arrebatamento da igreja. Quando vier o arrebatamento, aí você vai dizer assim, agora faz sentido, agora eu entendi com plenitude que eu sou uma nova criação, que eu sou a habitação de Deus e que eu sou um cidadão dos céus. Mas enquanto estamos aqui, você não vai alterar. Não é porque você é cidadão celestial que seu carro funciona sem gasolina. Não é porque você é um cidadão dos céus que você faz assim, tum, aí você é teletransportado e aparece agora na sua casa e vai lá, pega um negócio, volta, tum, e aparece aqui de novo. Não. Mas pelo fato de sermos cidadão dos céus, habitação de Deus e nova criação, nós não estamos presos a esse mundo que tenta nos limitar. Não estamos presos a uma América Latina que tenta nos limitar, a um Brasil que tenta nos limitar, a uma obra do inimigo que usa as mais diferentes formas para tentar trazer uma cultura da limitação e do aprisionamento em nós. Não. Eu fui feito para Deus, eu sou criado por Deus, tem coisas de Deus em mim, tem talentos de Deus em mim, e não há nada dessas coisas ou pessoas que vão me aprisionar. É isso que Deus está falando a você hoje aqui. Por isso, a pergunta final é essa. Iniciamos com um aquário, vamos terminar com um aquário. E esse aquário aqui é interessante, que ele foi colocado dentro do mar. Dentro do mar. Para perguntar a você nessa noite. Até onde tua vida pode ir? Você vai continuar dentro dos limites do aquário? Ou você vai sair dele e entrar nos limites do mar? Vamos orar?